Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que perdeu ontem contra o Bahia em São Januário, aquele gosto amargo, né, da derrota, essa terça-feira começando amarga aí para o torcedor vascaíno. Essa terça-feira que tem cara de segunda-feira, né? Afinal de contas, ontem foi feriado, então a semana está começando de verdade no dia de hoje e a semana não começa de uma forma legal por conta da derrota do Vasco. A gente vai falar sobre isso, vamos mostrar aqui a tabela de classificação, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco terminou na 9ª colocação, essa terceira rodada. Vamos falar de uma reunião que teve entre o prefeito do Rio de Janeiro e a diretoria do Vasco para falar de São Januário, do CT, etc e tal. Vamos escutar o Maurício Barbieri, né, falando da derrota de ontem, dando as suas explicações, o que ele achou da partida. E também vamos falar de Lucas Piton, que está despertando interesse aí de times do futebol francês. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, eu sei que você já está chateado, mas é importante você deixar o like para ajudar aqui o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E se você não for inscrito, se inscreva. Tamo junto e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Que joguinho ruim ontem, meu Deus do céu. O Vasco e Bahia ontem parecia um Vasco e Bahia da Série B, né? Parecia que eu tinha voltado para 2022 e estava assistindo mais um jogo da Série B. Um jogo muito ruim, um jogo muito pobre, né? O segundo tempo, então, nada para se aproveitar no segundo tempo. O primeiro tempo até que foi melhorzinho, né? O Vasco teve algumas oportunidades, acabou perdendo essas oportunidades, mas o segundo tempo, um completo horror, principalmente depois das substituições, né? Quando o Barbieri muda o time ali, tenta, enfim, colocar o time mais para frente, mas tudo que ele pensou deu errado, porque o Vasco no segundo tempo praticamente não existiu, né? O Vasco deu um chute a gol só no segundo tempo, que foi um chute do Carabarral de fora da área. A gente vai até falar do Carabarral aqui daqui a pouquinho, né? Vai escutar o Maurício Barbieri falando da estreia dele, que não foi boa, jogador que a torcida não gostou nesse primeiro momento. Mas voltando aqui ao assunto, cara, o goleiro do Bahia ontem, se fosse eu no gol, se fosse você no gol, não faria diferença nenhuma no segundo tempo, porque o Vasco não chegou, né? Mesmo atrás do placar, o Vasco não conseguiu pressionar, não conseguiu nem na base do Bumba Meu Boi, na base do Abafa, o Vasco não conseguiu assustar a equipe do Bahia. Derrota em São Januário, 1-0 para o Bahia, e com isso o Vasco termina a terceira rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª colocação. O Vasco tem ali 4 pontos, mesma pontuação de São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Bragantino. O Bahia chegou aos 3 pontos, o Flamengo está ali com 3 pontos também, Fluminense tem 6, Botafogo tem 9. Enfim, é uma derrota que não estava nos planos, né, do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno esperava uma postura diferente, um resultado diferente principalmente, mas o Vasco ontem decepcionou. Vamos escutar aqui Maurício Barbieri, né, treinador do Vasco, dando as suas explicações. Primeiro, ele foi perguntado sobre o que deu de errado. O que aconteceu de errado ontem que o Vasco não conseguiu sair com um resultado positivo? Acho que você tocou num ponto que é absoluto. A eficiência sempre tem um peso determinante no resultado. Eu acho que no primeiro tempo, em especial, a gente criou um bom número de boas oportunidades. Não fomos eficientes. Eles tiveram uma bola no comecinho do jogo, que acho que bateu na trave, e depois essa última bola que faltou a gente ser mais eficiente para parar esse contra-ataque, ou fazer a falta se fosse necessário, ou defender melhor. E no segundo tempo eles já vieram com uma postura de esperar muito mais, já abriram mão de sair jogando e fizeram um bloco mais baixo. A gente tentou encontrar soluções, mas eu acho que até por ser uma situação nova no campeonato para nós, de estar atrás, de ter que buscar o resultado, a gente ficou ansioso, começou a errar muitos passes, começou a tomar decisões não tão boas, e a gente conseguiu chegar próximo do gol, mas não conseguiu fazer bem o último passe. O Puma chegou bem à linha de fundo, a gente conseguiu colocar a bola dentro da área, conseguiu ter algumas chegadas próximos ao gol deles, mas faltou o último passe, faltou concluir melhor. Eu acho que não foi um jogo ruim em relação ao volume, ao que a gente criou.
Os jogadores imprimiram uma intensidade altíssima do começo ao final, mas sem dúvida nenhuma é um resultado ruim. Então faço essa separação entre a performance da equipe e o resultado. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. A performance eu acho que tem muitos pontos positivos e tem outras questões que a gente tem que melhorar. Depois Maurício Barbieri analisou as entradas de Carabarral e Juan, dois jogadores que fizeram suas estreias ontem, né? Jogadores que vieram do Santos por empréstimo. E assim, o cartão de visitas não foi legal, né? O cartão de visitas assustou. Carabarral e Juan foram mal demais nos minutos que jogaram ontem. O Carabarral errando muitos passes e o Juan simplesmente brigando com a bola, né? Então, dois jogadores que foram muito criticados aí pelo torcedor. E o Barbieri analisou, né, a estreia desses dois jogadores, que na minha visão não foi boa. Vamos ver o que o Barbieri achou. Boa noite. Primeiro, em relação ao Carabarral, é um jogador de mais criação, um jogador que pensa mais o jogo, um jogador que tem mais essa bola de pifar, e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo. Essa foi a ideia. No momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo, a ideia foi ele entrar no lugar do Alex. Depois a gente passou a ter muito a bola, mas passou a faltar presença na área, por isso a entrada do Juan, e aí eu recuei o Carabarral para que ele iniciasse essa construção desde trás, ficou ele e o Rodrigo. A entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso, porque como eu tirei dois volantes, eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores. Então, essas trocas foram nesse sentido, dele conseguir criar mais, achar os homens por dentro, ter mais essa última bola. São jogadores que vinham treinando muito bem, não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos, mas volto a dizer, eles jogam dentro de um contexto, né? E foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa, muito nervosa. Eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render. E para finalizar, Maurício Barbieri fala sobre a opção de ter entrado com o Marlon Gomes na vaga do Rodrigo. E assim, por coincidência, as duas vezes que ele testou essa formação, o Vasco saiu derrotado. Contra o ABC na Copa do Brasil, o jogo fica 0-0, o Vasco perde nos pênaltis. E ontem contra o Bahia em São Januário, que o Vasco é derrotado por 1-0. Então, nas duas vezes que ele mudou o esquema, entrando com o Marlon no lugar do Rodrigo, o resultado, né, não foi positivo. Confiro o que o Barbieri tem a dizer sobre isso. Queria só fazer um contraponto, se você me permite. O jogo do ABC, para mim, a gente não perdeu, a gente empatou e foi para as penalidades. Então, não foi uma derrota dentro dos 90, né? A ideia era justamente a gente conseguir, por estar jogando em casa, ser uma equipe mais propositiva, criar mais. Toda vez que você opta por um jogador de mais criação, você faz uma escolha. Não tem as duas. Ainda não tenho esse jogador perfeito que marca pra caramba, que morre de tudo e cria também. Então foi uma escolha. Eu alternei bastante durante a semana os dois, o Rodrigo e o Andrei. Chegou até um momento que o Rodrigo teve um entorse. A gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo. E durante os treinamentos o resultado foi bom. O Andrei se entende muito bem com o Marlon. E eu acho que até o gol a gente estava muito bem. Eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não está, né, fica essa questão da derrota. Não acho, acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol. Se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Mas depois o Andrei que acabou tomando um amarelo, e como eu disse, como eu tirei dois volantes de uma vez, aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação. Mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio, ganhar um pouco mais de chegada à frente. Eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não funcionou, por isso eu optei por trocar. Então tá aí, né? Esse foi o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, tentando explicar a derrota de ontem contra a equipe do Bahia. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado para você da Bet7k. Aqui no comentário fixado desse vídeo tem o link. Você clica nesse link, é direcionado ao site e lá você pode resgatar o seu bônus de até R$7.000. Como eu disse, o link está aqui no comentário fixado. Hoje, por exemplo, tem jogos de Libertadores, hein? E na Bet7k tem essa opção lá para você se divertir, beleza? Link aqui no comentário fixado. Bom, e agora a gente fala aqui sobre uma reunião que aconteceu ontem entre o Vasco da Gama e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama se reuniu com o prefeito Eduardo Paes
para discutir temas relacionados ao Estádio de São Januário, CT Moacir Barbosa e operação de jogo. Estiveram nesse encontro o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, o presidente do Clube Associativo, Jorge Salgado, e o chefe de operações do Vasco, o Igor Borges, e também o gestor de sedes, Pedro Seixas. Reunião importantíssima porque, por exemplo, a 777 quer fazer reformas e investimentos nos CTs do Vasco, né? Principalmente no CT Moacir Barbosa, mas para isso a 777 quer uma garantia que o terreno vai ser do Vasco mesmo, né? Porque o terreno nesse momento é cedido pela prefeitura e a qualquer momento a prefeitura, numa canetada, pode tirar, né? Então o Vasco quer garantir a cessão, né, desse terreno, que olha, não, o terreno a partir de agora é do Vasco, o Vasco pode fazer o que quiser lá para aí sim começar os investimentos. E é claro, né, operação de jogo em São Januário, até a própria reforma de São Januário, reunião importantíssima aí entre o Vasco da Gama e a Prefeitura do Rio. E tendo mais informações, a gente fala aqui no canal também. Para encerrar esse vídeo, vamos falar de Lucas Piton, né, que vem sendo destaque do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E ontem, lá na França, surgiu ali um burburinho, né, de que 2 clubes do Campeonato Francês estão monitorando o lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton. O Vasco que comprou ele nessa temporada, né? Então é um investimento que o Vasco fez nessa temporada. É um jogador jovem, né? O Piton tem 22 anos de idade e é muito bom jogador. Então, com certeza, é um jogador que o mercado europeu olha com bastante atenção. E já temos 2 clubes franceses, né, de olho no Lucas Piton. A matéria não disse quais são esses clubes, né? Mas talvez aí na janela de transferências europeia pinte alguma proposta pelo Lucas Piton. A gente fica de olho e qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações. Até a próxima. Fui!